Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino e ver o mistério do ano do jubileu, do qual fala Deus ao profeta Moisés e o profeta Moisés ao povo hebreu em Levítico capítulo 25, versículos 8 ao 12, aonde diz Deus da seguinte maneira: e contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos chegarão a ser para ti 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, aos 10 dias do mês, o dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos seus moradores. Este ano vos será de jubileu, e tornareis cada um a vossa possessão, e cada qual tornará a sua família. O ano 50 vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nascer dele na terra, nem vindimareis suas vinhas, seus vinhedos, porque é jubileu. Santo será para vós o produto da terra, comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a vossa possessão. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e os nossos corações com a sua palavra, e nos abra a sua palavra e nos permita entendê-la, em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, por gentileza. O mistério do ano de jubileu é muito importante para o povo de Deus, tanto para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo que no ano do jubileu, que o povo hebreu guardava, ou ainda aguarda atualmente, Deus estava refletindo o que ele faria nesse último dia no qual nós vivemos, com seus escolhidos, os membros do seu corpo místico de crentes, e também está mostrando o que fará depois do reino milenial. Agora, assim como na Páscoa que o povo hebreu guardou, sacrificou lá no Egito para no outro dia sair do Egito, encontramos que naquela Páscoa Deus estava refletindo o que o Messias faria em sua primeira vinda. Encontramos que Deus ordenou ao profeta Moisés, ali estando no Egito, Moisés e o povo hebreu, ordenou o sacrifício de um cordeiro, lhe ordenou aquele cordeiro pascual. E vejam vocês como Deus falou ao profeta Moisés. Disse no capítulo 12 do livro do Êxodo, versículo 18 em diante, diz: no primeiro mês comereis os pães sem fermento, desde o dia 14 do mês à tarde, até o 21 do mês pela tarde. Por 7 dias
não se encontrará fermento em vossas casas, porque qualquer comer levedado, estrangeiro como natural do país, será cortado da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães sem levadura, sem fermento. Moisés convocou a todos os anciãos de Israel e lhes disse: tirai e tomai cordeiro por vossas famílias, e sacrificai a Páscoa, e tomai um fecho de isopo, e o molhai no sangue que está em um ladrilho, e untai a verga e os 2 umbrais da porta com o sangue que estará na bacia, e nenhum de vós saia das portas da sua casa até amanhã. Ou seja, não podiam sair das portas de suas casas até amanhã, porque o Senhor passará ferindo aos egípcios, e quando ver o sangue na verga e nos umbrais, o Senhor passará daquela porta e não deixará que entre o feridor, o assolador nas vossas casas para ferir. Guardareis isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E quando entrares na terra que o Senhor vos dará como prometeu, guardareis este rito. E quando vos disserem aos vossos filhos que é este rito, vós respondereis: é o sacrifício da Páscoa de Jeová, o qual passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram assim como o Senhor havia mandado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E se levantou naquela noite Faraó, ele e todos seus servos e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Podemos ver aqui este rito que Deus estabeleceu ao povo hebreu e com o qual encontramos que Deus livrou da morte aos primogênitos dos hebreus, naquela noite em que seriam feridos todos os primogênitos do Egito. E o povo hebreu, porquanto ele se encontrava no Egito, estaria passando pela mesma situação, se não tivesse o sacrifício do Cordeiro Pascual e o seu sangue aplicado sobre a verga das suas portas, ou marco, e os umbrais da porta de entrada da casa. Agora vejam vocês como para todos os primogênitos era tempo de morte, exceto para aqueles onde estava o sangue aplicado, na casa onde eles estavam. E agora vejam vocês como o apóstolo São Paulo nos fala com relação a Cristo e nos diz que Cristo é nossa Páscoa. E isto encontramos no Novo Testamento, em 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, aonde São Paulo nos diz: alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais nova massa, sem fermento como sois, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Assim que celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Agora, vejam vocês, como a Páscoa que foi sacrificada
no dia anterior à saída do povo hebreu do Egito. É tipo e figura aquele Cordeiro Pascual de Jesus Cristo. E por isso João Batista, quando ele esteve anunciando que depois dele viria outro maior que ele, o qual era primeiro que ele, viria depois dele. Como poderia acontecer isto, que o que é antes venha depois? Que é primeiro venha depois? E isto é assim, porque quanto ao corpo físico, João vinha primeiro, porque nasceu primeiro, e Jesus nasceu depois. Mas quanto ao seu corpo teofânico, Jesus vinha primeiro que João, e antes de Abraão, e antes de Adão, e antes que toda a criação. Porque Cristo é o princípio da criação de Deus. E agora podemos ver como João o Batista, quando anunciou um maior que viria depois dele, o qual ele estava preparando o caminho, e quando o viu e o batizou, disse: este é aquele do qual eu disse que viria um depois de mim. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, este é ele. E eu dei testemunho que este é ele, ou seja, Jesus. E apresentou Jesus diante do povo como o Cordeiro de Deus, quando ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava apresentando diante do povo hebreu o Cordeiro Pascual atualizado na forma de um homem, de um profeta, o qual morreria na cruz do Calvário, conforme o programa divino, e cumpriria o que foi representado, simbolizado no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou no dia anterior à sua partida do Egito, sua saída do Egito. Agora vejam vocês que durante o tempo da morte de Cristo, Cristo morreu na véspera da Páscoa. Como? O Cordeiro Pascual morreu na véspera da Páscoa, lá em meio ao povo hebreu, no dia anterior à saída do povo hebreu. E agora, vejam vocês como Cristo tinha que morrer, e ele sabia o ano e sabia o tempo em que ele tinha que morrer. E por isso, quando chegou o tempo, encontramos que firmou o seu rosto para ir a Jerusalém, e de Jerusalém não sairia até que realizasse o sacrifício como o Cordeiro de Deus pelo pecado de todos nós, para assim livrar a todos os primogênitos de Deus escritos no céu. Nos livrar do quê? Da morte, e assim dar vida a cada primogênito de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vejam vocês que, assim como os primogênitos do povo hebreu lá no Egito morreriam se não tivessem um sacrifício por eles, mas Deus ordenou ao profeta Moisés aquele sacrifício do Cordeiro Pascual e a aplicação do seu sangue sobre a verga e os umbrais da porta das casas aonde eles estavam. Então vejam vocês, para os primogênitos do Israel celestial há um sacrifício, um Cordeiro Pascual. Vejam vocês, como nos diz a Escritura, nos falando da Jerusalém celestial, nos diz: mas que chegaste ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos, inscritos nos céus, ou seja, escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, estes primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, são o Israel celestial, são a semente de Abraão celestial, que vem através de Jesus Cristo. E estes primogênitos de Deus vieram a este planeta Terra para viver em corpos mortais e com o espírito do mundo. E por esta causa vieram
a viver em um mundo que está escravizado pelo diabo e se encontra como o povo hebreu lá no Egito, escravizado pelo faraó que governava ao Egito. E agora o faraó que governa este mundo é o diabo, o qual tem escravizada a humanidade. E em meio à humanidade vieram os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, estas almas primogênitas de Deus escritas no céu, desde antes da fundação do mundo. E para que a morte não chegue a estes primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio há 2000 anos atrás, tomou os nossos pecados e morreu na cruz do Calvário. E de Cristo para cá, temos estado na Páscoa, comendo o Cordeiro Pascual, comendo a Cristo, como Ele nos disse: o que não comer minha carne e beber meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. E agora temos visto como transcorreram aproximadamente esses 2000 anos, nos quais a morte tem açoitado o planeta Terra, e os primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, se eles não tiverem, os primogênitos não tiverem, o sangue do Cordeiro de Deus aplicado de Jesus Cristo, na porta e na verga, e nos umbrais da alma, do coração, a morte espiritual, a morte para a alma, destruiria, mataria estas almas de Deus, estes primogênitos de Deus. Mas tendo o sangue de Cristo aplicado em vossas almas, ao receber a Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, encontramos que a morte não pôde matar estes filhos primogênitos de Deus escritos no céu desde antes da fundação do mundo. E estiveram em uma casa, eles têm estado em uma casa espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual tem o sangue de Cristo aplicado. E estando nesta casa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, os filhos e filhas de Deus estiveram seguros, porque estiveram selados com o selo do Deus vivo para a vida eterna, para, no dia da redenção, saírem livres, com vida eterna, com corpo eterno. Isto é, para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora podemos ver que a saída do Egito é tipo e figura da saída dos filhos e filhas de Deus, com corpos eternos, os mortos em Cristo ressuscitando, e nós que vivemos sendo transformados. Isto é, neste tipo e figura que eu estou lhes mostrando, nesta ocasião, como também a entrada do povo hebreu à terra prometida, é tipo e figura dos filhos e filhas de Deus, entrando ao glorioso reino milenial de Cristo, e também entrando ao novo corpo que Ele prometeu para todos nós. E também o lapso de 40 anos que o povo hebreu viajou pelo deserto para chegar à terra prometida, é tipo e figura de todo esse tempo de Cristo para cá. Agora, olhando o tipo e figura lá do tempo onde a morte estava açoitando a raça humana e matando os primogênitos lá no Egito, tipo e figura de morte espiritual sobre a raça humana. E se agarra ou pega os primogênitos de Deus, também os mata. Mas por causa do sangue de Cristo estar aplicado na alma dos filhos e filhas de Deus, a morte espiritual nunca pôde matar aos filhos e filhas de Deus, aos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos primogênitos de Deus, tem o sangue de Jesus Cristo aplicado, o qual tem estado de era em era
nela aplicado. Portanto, a morte não pôde destruir aos filhos e filhas de Deus, aos membros do corpo místico de Cristo, e não pôde destruir, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora temos visto este mistério da Páscoa. Como? Em Cristo se cumpriu o sacrifício do Cordeiro Pascual, para assim livrar a todos os primogênitos de Deus da morte. E Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 24, o que acontecia com os crentes nele. Na verdade, em verdade eu vos digo, o que crê em mim, o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Passou de morte à vida, porque creu em Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. Recebeu este Espírito teofânico com vida eterna e está selado com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, até o dia da redenção. Como nos é dito por São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele nos falando sobre o Espírito Santo, ele disse: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia do ano do jubileu atualizado, porque assim como Deus atualizou a Páscoa, Deus também atualizaria o ano do jubileu. Agora podemos ver que fomos selados com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, para o dia da redenção, ou seja, para este ciclo divino, onde o ano do jubileu se materializará, será cumprido por Cristo, e todos os filhos e filhas de Deus serão libertados, ou seja, receberão sua libertação, receberão a ressurreição em corpos eternos que partiram, e nós que vivemos seremos transformados. E assim se cumprirá o que está escrito no ano do jubileu, onde no ano do jubileu se proclamava liberdade em toda a terra. No dia 10 do mês 7º, que era o dia da expiação, e nesse dia 50, ou neste ano 50, que era ano escolhido por Deus para este propósito, aonde se tocava a trombeta do ano jubileu e aonde se proclamava liberdade em toda a terra, diz: e santificareis o ano 50, diz, no mês 7º, aos 10 dias do mês, o dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade a todos os moradores, seja, apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Este ano vos será de jubileu, e tornareis cada um a vossa possessão, e cada qual tornará a sua família. Cada pessoa, cada filho e filha de Deus, cada primogênito de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, regressará à vida eterna com o corpo eterno, e tudo que Adão e Eva perderam na queda será restaurado a cada filho e filha de Deus. Isto é do qual nos fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, aonde nos diz da seguinte maneira, diz, capítulo 8, versículo 18 em diante, diz: pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o desejo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, com e em corpos eternos.
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criação será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente, e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. As primícias do Espírito é o que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador. Lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. Temos recebido as primícias do Espírito. Temos recebido o corpo teofânico, o Espírito teofânico da sexta dimensão. E no último dia receberemos o corpo eterno, o corpo glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. Agora segue dizendo: nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação de nosso corpo para ter o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós. Esta é a redenção do corpo. Redimir é voltar ao lugar original. E os filhos e filhas de Deus voltarão ao corpo original, um corpo eterno, como Deus prometeu. Isto será a restauração dos filhos e filhas de Deus, com vida eterna, e com um corpo eterno, e com o Espírito teofânico eterno, o qual receberam quando creram em Cristo como seu Salvador, e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e receberam o Espírito de Cristo. Com o sacrifício do Cordeiro Pascual, há 2000 anos atrás, materializado na pessoa de Cristo, encontramos que Cristo fez possível a festa da Páscoa, atualizou a festa da Páscoa, e temos vivido na festa da Páscoa de Cristo para cá, do sacrifício de Cristo até aqui, e temos estado seguros na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, a qual tem o sangue de Cristo aplicado. E encontramos que para o último dia, o ano do jubileu será atualizado. E no ano do jubileu atualizado, cada filho e filha de Deus, cada primogênito de Deus, regressará à sua herança, a herança que Adão e Eva perderam na queda, que é a herança dos filhos e filhas de Deus, a qual será restaurada a todos os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus serão restaurados e a um corpo eterno. Isto é a redenção do corpo, onde nossos corpos serão redimidos, e assim serão transformados, e teremos o corpo eterno. E assim estaremos no ano do jubileu atualizado, obtendo todos os benefícios do ano do jubileu. Agora, para Cristo fazer possível a festa da Páscoa, atualizá-la e cumprir a festa da Páscoa, o sacrifício de Cristo para cá, teve que cumprir primeiro a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, para Ele realizar a obra do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascual, e assim tirar os nossos pecados, e introduzir assim os primogênitos de Deus na festa da Páscoa atualizada, na qual tem estado vivendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. E agora, vejam vocês como houve 7 etapas, 7 eras para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais estão representadas nos 49 anos, para se chegar ao ano do jubileu, porque se contariam 7 semanas de anos, e cada semana destas representa cada uma das eras da igreja gentia, e sendo 7 semanas representa as 7 eras da igreja gentia.
E em cada uma dessas semanas houve um ano festivo, que era o ano número 7, que era ano sabático, era ano de repouso para toda a terra, onde não se podia nem semear e colher, mas recolher o que já havia sido produzido, o que já havia sido semeado de um ano anterior. Agora podemos ver como isso era tipo e figura das eras da igreja gentia. Depois de transcorrer as 7 etapas ou eras da igreja gentia, entramos ao ano de jubileu. E para entrar ao ano do jubileu, a vinda do Filho do Homem com seus anjos é o evento que nos introduz ao ano do jubileu. E para a introdução ao ano do jubileu, Jesus Cristo em Espírito Santo vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para realizar a sua obra de reclamação e introduzir a sua igreja ao ano do jubileu atualizado e obter as bênçãos do ano do jubileu, que são a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Para isto é que ele vem em sua vinda no último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para realizar a obra de redenção do corpo nosso. E para isto, ele tem que estar presente como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e fazer a reclamação. Para então, no céu, se fazer efetivo a reclamação de Cristo e se abrir no céu o ciclo divino do ano de jubileu. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser o ciclo divino, aonde as bênçãos do ano de jubileu se estariam materializando nesse último dia, aonde os mortos em Cristo estarão em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E depois que estiver feita a obra da reclamação, este ciclo divino no céu se abre e há jubileu no céu. E se cumpre esta passagem plenamente de Apocalipse 5, onde, vejam vocês, diz assim: e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que apregoava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se havia encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Como é anunciado aqui Cristo como leão da tribo de Judá. João Batista, para a primeira vinda, o anunciou como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E agora aqui é anunciado como leão da tribo de Judá, para realizar a sua obra de reclamação. Diz: eu olhei e vi no meio do trono dos 4 seres viventes e em meio aos anciãos estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora vejam aqui o mistério. O ancião diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ela venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olhou, ele disse que ele viu um cordeiro. Diz: eu olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e em meio aos anciãos estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus que percorrem. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, como nos é dito em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 4 diz:
e daquele que era, e do que há de vir, do que é, do que era e do que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E em Zacarias encontramos o mesmo mostrado no capítulo 4, versículo 10, onde diz: Porque os que menosprezaram o dia das coisas pequenas se alegrarão e verão o plumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová que percorrem toda a terra. Vejam, os 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e são os 7 olhos que estão na pedra de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, onde diz: Porque eis que aquela pedra que coloquei diante de Josué, sobre esta única pedra há 7 olhos. Eis aqui que eu gravarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. Agora vejam como, desde o Antigo Testamento, Deus já estava mostrando os 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E quando isto se materializa aqui na terra, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, manifestado em seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Neles se materializou esta promessa dos 7 Espíritos de Deus percorrendo toda a terra. Estes também são as 7 estrelas que estão na destra do Senhor, do Filho do Homem. Estes são estas 7 luzes, ou 7 pavios acesos com fogo do Espírito Santo, que estão em cada uma destas lâmpadas do candelabro de ouro que estava no lugar santo, do tabernáculo que construiu Moisés e do templo que construiu Salomão. E agora se materializam no lugar santo do templo que tem construído o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver aqui que o Cordeiro é o mesmo leão da tribo de Judá. É o mesmo Senhor Jesus Cristo, qual muda de cordeiro a leão. E então podemos ver aqui, nesta passagem, que quando acontece isso no céu, onde veio e tomou o livro da mão direita, que está sentado no trono, diz: tendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste imolado, e com o teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem, e língua, e povo, e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e seu número era milhões de milhões, que diziam com grande voz: o Cordeiro que foi imolado é digno de tomar o poder, as riquezas, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. E a tudo o criado que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, eu ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém.
e os 24 anciãos se prostraram sobre seus rostos e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos. Agora podemos ver aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, este grande jubileu no céu. É o ano do jubileu atualizado no céu, no último dia. E para isto é que Cristo vem no último dia, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores, para abrir o ciclo divino do ano do jubileu, para realizar a sua obra correspondente ao ano do jubileu, para realizar a sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá e abrir o ano do jubileu no céu e também aqui na terra, e todos os primogênitos de Deus escritos no céu receberem os benefícios do ano do jubileu e serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno e glorificado e serem a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, falando com relação deste evento de Apocalipse capítulo 5, diz: escute que grande jubileu estavam tendo quando viram aquele cordeiro vir e tomar o livro da redenção. Então suas almas clamaram. Veremos isto mais adiante. Todos se prostraram e os anciãos lançaram as orações dos santos. Por quê? Porque ali estava um parente em representação nossa. Eles caíram sobre os seus rostos e cantaram um cântico dizendo: tu eres digno, porque tu fostes imolado. Que jubileu tão tremendo há no céu, quando o Cordeiro sai do posto de intercessor para vir aqui, para reclamar os seus. O que possivelmente aconteceu com João foi que ele viu o seu nome escrito ali. Quando aqueles selos foram abertos, ele se alegrou muito. Escutem o que diz: e eu vi a toda criatura que estava no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que estão nele, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, e a honra, e a glória, e o poder para sempre. Amém, amém e amém. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos caíram sobre seus rostos e adoraram o que vive para sempre, eternamente. Isto sim que foi um jubileu e um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu. Vê você? O livro dos mistérios ainda no céu está selado. Você diz: está aí meu nome? Eu não sei. Deus queira que sim, oxalá. E se seu nome está, é que ele foi escrito ali, antes da fundação do mundo. Este é o livro da redenção. Este é o livro dos 7 selos. Este é o livro da vida do Cordeiro, aonde está o nome de cada um de vocês, e o meu também. E ele tomou o livro, glória, o abriu, tirou os selos e o enviou à terra, ao seu 7º anjo, para o revelar ao seu povo. Aí você o tem. O que aconteceu? Os gritos, os louvores e as aleluias, as glórias a Deus, porque uma pessoa foi encontrada digna. E ali estava João, que havia estado vendo tudo aquilo. Disse: eu ouvi toda criatura no céu, na terra e no mar louvando a Deus, dizendo amém, louvores, honra, glória, honra, sabedoria e poder sejam para Ele, que vive eternamente. Que tempo tão maravilhoso foi quando foram abertos os selos. Deveria ter sido que João olhou para dentro e viu mais além da cortina do tempo e disse: ali está João. E como João pôde ver a João? Como João pode se ver ali? Sabem vocês quem eram os 24 anciãos? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João, o apóstolo, é um dos 12 apóstolos. Portanto, ele, naquela visão, estava vendo-se a si mesmo ali como um dos 12 apóstolos. Agora podemos ver que, sendo uma visão, o que João estava tendo do que aconteceria no tempo final, para o tempo final, João estará como um
destes 12 apóstolos que ele viu ali. Ou seja, que isto já estará materializado na vida de João. Mas João está se vendo de antemão, na visão, como um dos 12 anciãos. E vocês sabem de uma coisa? Nessa multidão que estava glorificando a Deus, ali estava cada um de vocês também, glorificando a Deus, neste jubileu. Porque não somente os que estavam no céu estavam glorificando a Deus, mas que também os que estavam na terra. E estes são os escolhidos de Deus deste último dia. Agora podemos ver este grande jubileu do ano do jubileu atualizado para o último dia. E por isso é que Cristo tem que estar no último dia manifestado como leão da tribo de Judá, como o rei dos reis, senhor dos senhores, em sobra de reclamação. Para quê? Para cumprir o que é correspondente ao ano de jubileu, para que se materialize o ano do jubileu na igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, com os membros da sua igreja, recebam as bênçãos do ano do jubileu sendo materializadas em cada um de vocês e em mim também. Agora temos visto o mistério do ano do jubileu. Temos visto que este mistério do ano do jubileu, dado ao povo hebreu, é para ser materializado, ser atualizado no último dia. E assim, os filhos e filhas de Deus serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno. Os mortos em Cristo regressarem à terra em corpos eternos, para assim obter a redenção do corpo prometida em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 35, vamos dizer assim. E assim cada filho e filha de Deus que vive na terra também receber o seu corpo eterno no ano do jubileu atualizado. Agora temos visto porque é tão importante o ano do jubileu em meio ao povo hebreu, e porque Deus estabeleceu que no ano do jubileu toda pessoa regressasse à sua família e à sua herança, os que haviam perdido a sua herança e também aqueles que haviam sido tomados como escravos por causa de alguma dívida ou porque os havia vendido. No ano do jubileu, ficavam livres completamente, e as possessões, as heranças deles ficavam livres, e eles voltavam à sua herança, ao seu território, ao seu terreno que tinham recebido por herança, e assim recebiam a bênção do ano do jubileu. Era um ano em que se proclamava a liberdade em toda a terra. No mês sétimo, no dia 10 do mês sétimo, se começava a proclamar a liberdade em toda a terra. E se tocava a trombeta do ano do jubileu, no dia 10 do mês sétimo. E o dia 10 do mês sétimo é o dia da expiação. O dia da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E o dia da expiação atualizado. A nossa expiação é Cristo. Encontramos que Cristo é o que nos reconcilia com Deus. E por isso São Paulo diz: reconciliai-vos hoje com Deus. E agora, para a nossa reconciliação com Deus, no ano do jubileu, encontramos que seremos reconciliados também fisicamente, pois teremos um corpo eterno. E isso mostrará que fisicamente também estamos em paz com Deus e Deus conosco. Assim como quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo, o qual é o Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa e ele também é a nossa expiação. Encontramos que recebemos um corpo teofânico, um espírito teofânico, e
Espiritualmente, neste corpo teofânico, temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus, mas falta a reconciliação do nosso corpo físico com Deus, onde obteremos um corpo com vida eterna. Estaremos jovenzinhos por toda a eternidade. E viveremos com Cristo, a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Agora podemos ver o que para a Igreja de Jesus Cristo, para o último dia, será o ano do jubileu atualizado, assim como foi o dia da Páscoa atualizada para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o Israel celestial. Vejam como Deus, as coisas que cumpriria no Israel celestial, as refletiu no Israel terreno. Porque existe o Israel terreno, que é a descendência de Abraão segundo a carne, mas também tem o Israel celestial, que é a descendência de Abraão através de Jesus Cristo, que são os nascidos de novo, os que creem em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo nos fala com relação a quem somos e nos diz, no livro de Gálatas, no capítulo 3, diz, pois, versículo 26, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos que foram batizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por quê? Porque recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E já não há judeu nem grego, nem há escravo ou livre, já não há varão ou mulher, macho ou fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo a promessa. Vejam como os membros do corpo misto de Cristo são linhagem de Abraão. São essa linhagem de Abraão celestial que, pela fé em Cristo, chegam a ser filhos de Abraão. Mas segue dizendo aqui. Vejamos o que nos diz o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante. Assim Abraão creu em Deus e lhe foi contado por justiça. Sabei, portanto, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Os que são da fé em Cristo, estes são o quê? Filhos de Abraão. Não vêm através da linhagem de Isaque, mas eles vêm através de Jesus Cristo, o qual produz o novo nascimento em cada filho e filha de Deus, filho e filha de Deus, deste corpo místico de crentes chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel celestial, e o povo hebreu é o Israel terreno. O povo hebreu é a igreja terrena, da descendência de Abraão segundo a carne. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo e os seus membros são o Israel celestial através de Jesus Cristo, através do segundo Adão e também do segundo Isaque. E agora, vejam vocês. Diz, e a Escritura, prevendo que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações, ou seja, os gentios, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E segue dizendo, porque de todos que dependem das obras da lei estão sob maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para fazê-las. E que pela lei
ninguém se justifica para com Deus. É evidente, porque o justo, pela fé, viverá. E a lei não é da fé, mas diz: o que fizer essas coisas, viverá por elas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. E Cristo foi pendurado em um madeiro lá, no madeiro da cruz, lá no Calvário. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse os gentios, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Esta promessa do Espírito Santo, aonde receber a Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito de Cristo. Recebemos assim o Espírito teofânico da sexta dimensão. Porque quando nascemos aqui na Terra, nascemos e recebemos o Espírito do mundo da quinta dimensão, mas se requer um novo nascimento para receber o Espírito teofânico da sexta dimensão. E assim, entrar à vida eterna e entrar ao programa divino de criação divina, para assim, na mesma ordem que Jesus Cristo veio à Terra, cada um de nós vir a esta terra com um corpo eterno. Porque através do nascimento natural, através do papai e da mamãe, viemos através de uma raça caída e, portanto, viemos em uma raça que está em morte. E por isso, ao receber a Cristo como nosso Salvador, passamos de morte à vida e obtemos assim o Espírito da sexta dimensão, da dimensão de Deus, onde somos colocados na mesma posição em que Cristo estava antes de vir em carne humana. Para então, Cristo então vir em um corpo de carne, o qual nasceu da Virgem Maria. E poder dizer: ninguém me tira a vida, eu a coloco por mim mesmo, para voltar a tomá-la. E isto mostra que Cristo poderia seguir vivendo se não tomasse os nossos pecados e se fizesse mortal e assim pagasse a dívida do pecado, Ele mesmo, a dívida do pecado, para que nós pudéssemos viver eternamente. Agora Cristo disse: se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só. Ou seja, que continuaria Cristo vivendo por toda a eternidade em seu corpo físico que ele teve aqui na Terra, 2000 anos atrás. Mas não ficaria nenhum outro ser humano vivendo neste planeta Terra. Cristo iria caminhando da terra de Israel até a Ásia Menor, então a Europa, iria por América do Norte e pela América Latina e não encontraria nenhum ser humano. Por quê? Porque o juízo divino, naquele tempo em que Cristo morreu, teria que cair sobre a raça humana e teria que ser destruída a raça humana. Mas Cristo, ao tomar os nossos pecados, morreu. A morte veio sobre Cristo. E a Escritura diz que Cristo desceu ao inferno em espírito, em seu corpo teofânico, e pregou as almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé. Mas então encontramos que Cristo tomou as chaves do inferno e da morte, as tirou do diabo e ressuscitou, passou ao paraíso, e então ressuscitou com os santos do Antigo Testamento, com os santos da igreja do Antigo Testamento, e então esteve 40 dias aqui na terra, e os santos também no Antigo Testamento ressuscitados estiveram com Cristo 40 dias na terra, e estiveram aparecendo a muitos de seus familiares, e então subiram no rapto, quando Jesus Cristo ascendeu ao céu. E encontramos que Cristo, com esta obra que Ele realizou na cruz do Calvário, veja vocês, tirou dos nossos pecados e se fez efetivo o sacrifício de Cristo em cada um de nós. Quando nós recebemos a Cristo, Ele se faz efetivo em nós. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, enquanto a pessoa não recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo não se faz efetivo para a pessoa. Por isso é que se requer que a pessoa
o aceite como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e receba o seu Espírito Santo, para assim chegar a formar parte do corpo místico de Cristo, dessa nova raça que Cristo está criando desde o dia de Pentecostes para cá, e para poder produzir essa nova criação, onde está criando um corpo teofânico a cada filho e filha de Deus, a cada primogênito descrito no céu. Encontramos que teve que vir como o Cordeiro de Deus há 2000 anos atrás, em carne humana, e realizar a sua obra de redenção na cruz do Calvário. E para o tempo final, para poder Cristo nos dar o corpo físico e eterno, e produzir assim a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, tem que vir no último dia como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, e realizar a sua obra de reclamação, para então, no céu, abrir este ciclo divino de reclamação, e assim regressar cada filho e filha de Deus à terra em um corpo eterno. Os que partiram no passado e nós que vivemos, ser transformados e ter também um corpo eterno e glorificado, e todos serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como se abriu o ciclo divino da festa da Páscoa, vindo Cristo como Cordeiro Pascual. E agora vejam como se abre o ciclo divino do ano de jubileu, onde se faz a reclamação, Cristo vindo como leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação. Obra que ao final do cumprimento do 7º selo estará realizada, e então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e então nós veremos a eles e seremos transformados quando os vejamos. E assim o Espírito teofânico de cada um de nós atuará neste corpo físico e transformará este corpo físico, porque a palavra que temos recebido, a palavra de Deus que temos recebido, a qual tem se feito carne em nós, se materializará e produzirá, criará este novo corpo. A palavra a temos recebido em forma de mensagem, e também a temos recebido em forma de corpo teofânico, porque o corpo teofânico é o corpo da palavra, é o verbo. E o verbo se faz carne, vai se materializando e produzirá um novo corpo, criará um novo corpo em cada um de nós. Por isso é que o corpo teofânico vai atuando, este corpo da palavra vai atuando em nossas vidas para nos levar à perfeição e transformar este corpo físico que nós temos. Por isso, deixe que o Espírito teofânico, que recebeu o chamado anjo de Jeová, que acampa aos dos que o temem e os defende, deixe que ele atue em suas vidas e manifeste estas virtudes de Deus em cada um de vocês, e estas virtudes divinas sejam manifestadas em cada um de vocês, e essa natureza divina seja manifestada em cada um de vocês, porque sendo todos nós filhos e filhas de Deus, somos descendentes de Deus. Portanto, a natureza divina tem que ser manifestada em cada um de nós, e para isso está o Espírito teofânico da 6ª dimensão em cada um de nós, atuando para manifestar estas virtudes divinas e para manifestar esta natureza divina. Essa natureza divina do corpo teofânico da 6ª dimensão, para assim, no último dia, transformar o nosso corpo teofânico, ou o nosso corpo físico ser transformado pelo corpo teofânico, e os mortos em Cristo
regressarem à terra antes da nossa transformação, regressarem em seus corpos teofânicos e tomarem corpos físicos e eternos, os quais serão criados do pó da terra. Mas nós já temos o pó da terra, que será usado para o novo corpo. Portanto, nosso corpo teofânico, nossa teofania, transformará este corpo físico e o transformará em um corpo eterno. Criará um corpo eterno com este pó da terra que temos atualmente. E assim seremos pessoas não apenas eternas no espírito do corpo teofânico, mas também no corpo físico, porque teremos um corpo eterno e glorioso, um corpo glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seremos a imagem de Jesus Cristo, porque temos um corpo teofânico, que é a imagem de Jesus Cristo, e teremos a semelhança de Jesus Cristo ao ter o corpo físico e eterno, e assim seremos semelhantes a Jesus Cristo, com um corpo físico e eterno e glorificado também. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança de Deus, feito carne em Jesus Cristo, e assim nós estaremos a imagem de Deus, o qual se fez carne em Jesus Cristo, ou seja, que a imagem e semelhança de Deus, que o ser humano perdeu com a queda no jardim do Éden, será restaurada nos filhos de filhos de Deus. E então, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, é restaurada a imagem de Deus, ou seja, a teofania, o corpo teofânico, e para o último dia também será restaurada esta semelhança que vimos de Deus manifestada em Jesus. E todos seremos semelhantes ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, com corpos eternos também. E assim estará restaurada a semelhança divina, que é Jesus Cristo, a qual foi vista em Jesus Cristo. E seremos então a imagem e semelhança de Deus, porque Deus foi manifestado em carne. E assim cada um de nós estaremos também manifestados em carne, glorificada e eterna, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é para o ano do jubileu atualizado, neste tempo final no qual nós vivemos, aonde o ano do jubileu se atualizará para os escolhidos de Deus, para os filhos e filhas de Deus, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Isto é para os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, temos visto o mistério do ano do jubileu e as coisas que têm que acontecer neste tempo final para ser atualizado em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo, o ano do jubileu, e obter a restauração. Cada filho e filha de Deus serem restaurados à vida eterna, com corpo eterno e um espírito teofânico eterno também. Para este tempo final, as coisas que estavam acontecendo no campo espiritual também estarão acontecendo no último dia, no campo físico, onde nós seremos transformados, assim que os mortos em Cristo sejam ressuscitados. Estamos vendo como está sendo realizado este entrelace, onde está sendo introduzido o ano do jubileu. Temos visto a forma em que o ano do jubileu entraria no tempo final para produzir os benefícios do ano do jubileu atualizado nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que neste tempo final, com a grande voz de trombeta, ou trombeta do ano de jubileu, estão sendo chamados, juntados todos os escolhidos de Deus, e está sendo anunciado ao povo de Deus o tempo da libertação. Um tempo de libertação como o povo hebreu teve lá no Egito, e um tempo de libertação onde os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que vivemos seremos transformados. Será uma libertação total, onde o que antes era apenas nas primícias será em toda a sua plenitude para todos nós neste tempo final. Porque temos as primícias do Espírito, mas a promessa é que para o último dia teremos também a plenitude do Espírito de Deus. E a plenitude do Espírito de Deus está manifestada em todos nós, no corpo eterno que receberemos dentro de pouco tempo. O ano do jubileu é o ciclo divino do programa divino que corresponde a este tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, para o planeta Terra, este ciclo divino do ano de jubileu se cumprirá depois do reino milenial, mas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto ela passou pelas 7 etapas, ou era a Igreja gentia, e a 7ª era é tipo e figura do 7º milênio e é tipo e figura do reino milenial, encontramos que corresponde à Igreja de Jesus Cristo entrar ao ciclo divino número 8, que é o ciclo divino da Era da Pedra Angular, onde se abre a dispensação do reino e aonde se abre o ciclo divino do ano de jubileu para todos os filhos e filhas de Deus. Por isso é que Jesus Cristo está em sua igreja na Era da Pedra Angular, neste tempo final, conforme a sua promessa, para realizar a obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e produzir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, na atualização e materialização do mistério do ano do jubileu. O mistério do ano do jubileu, nós temos visto o que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos visto o que será para o planeta Terra depois do reino milenial. Mas agora, neste tempo no qual nós vivemos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, se cumpre o ciclo divino do ano de jubileu e, portanto, a igreja de Jesus Cristo entra ao ciclo divino de eternidade, entra ao ciclo divino número 8, que é o ano do jubileu. Se contarmos os anos festivos que transcorriam, até se chegar ao ano de jubileu, vocês vão encontrar que transcorriam primeiro 7 anos sabáticos, em um lapso de tempo de 49 anos. A cada 7 anos, o ano 7º era ano festivo, ano sabático. E em 49 anos, há 7 anos sabáticos. E então, depois do 7º ano sabático, se chegava o ano do jubileu, que chega a ser o 8º ano festivo, e é o ano do jubileu onde se proclamava a liberdade em toda a terra. Este ano do jubileu, que é o ano 50 e é também o ano 8º festivo, corresponde à Era da Pedra Angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, este ciclo divino se cumpre primeiramente na América Latina e o Caribe. E por isso é que a mensagem de liberação para a libertação dos filhos e filhas de Deus, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, surgiria onde? No território, onde estaria se cumprindo o ciclo divino do ano do jubileu, o ciclo divino da Era da Pedra Angular.
E este território é a América Latina e o Caribe. E aonde estariam? Onde estão os que estariam escutando a trombeta do ano de jubileu, a mensagem do Evangelho, do Reino, soando, proclamando a revelação divina da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação? Aqui estamos, na América Latina e o Caribe. Aqui estamos escutando a trombeta do ano de jubileu soando e proclamando a libertação para todos os filhos e filhas de Deus, proclamando a restauração para a vida eterna de todo filho e filha de Deus, para ser cumprida essa libertação neste último dia, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que vivemos seremos transformados, e assim se cumprirá o ano do jubileu, e assim estará atualizado o ano do jubileu em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo entra ao ano do jubileu neste tempo final para se materializar fisicamente tudo o que espiritualmente tem ocorrido, pois espiritualmente recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o tempo final também receberemos um corpo físico e eterno. Ou seja, aqui, no ano do jubileu, para o tempo final, fisicamente também, teremos os benefícios do ano do jubileu. Assim como no espiritual, temos recebido os benefícios do ano de jubileu, recebendo um espírito teofânico. E para o último dia, receberemos fisicamente também os benefícios, recebendo um corpo físico e eterno e glorificado da parte do Senhor Jesus Cristo. E assim, estará se cumprindo o ano do jubileu na igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, é chamada a subir acima a era da pedra angular, onde o ciclo do ano de jubileu se materializa neste último dia, para a restauração dos filhos e filhas de Deus, a vida eterna com o corpo eterno e a herança de tudo que Adão e Eva perderam na queda, pois tudo será restaurado aos filhos e filhas de Deus. E por isso é que poderemos reinar com Cristo durante o reino milenial e por toda a eternidade, como filhos e filhas de Deus, e como reis e sacerdotes, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E para receber a nossa herança física, que é o reino, e reinar com Cristo por 1000 anos, em meio ao povo hebreu, e sobre o povo hebreu, e sobre todas as nações, encontramos que para obter esta posição de reis aqui na terra, se requer entrar ao ciclo do ano do jubileu atualizado, onde seremos vestidos de reis e de sacerdotes com um corpo eterno. É esta vestimenta que nós necessitamos, a vestimenta física e eterna, para reinar com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade, e ter nossa herança restaurada, porque este planeta Terra e todo o universo é a herança de Deus dada aos seus filhos. E Cristo é o herdeiro, porque Ele pagou o preço da redenção. E nós somos herdeiros com Cristo, para reinar com Ele, em meio ao povo hebreu e sobre todas as nações, e sobre todo o universo. Sendo assim, a herança de Deus para os seus filhos é toda a criação. Agora podemos ver porque é que Deus tem enviado de era em era, de tempo em tempo, anjos ministradores
aos quais São Paulo disse que envia estes anjos. A quem São Paulo diz que esses anjos são enviados? Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 14 da sua carta aos Hebreus, São Paulo diz: não são todos espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Esses espíritos ministradores, esses anjos ministradores, espíritos ministradores são os mensageiros que Cristo envia aos herdeiros de salvação, ou seja, a sua igreja. São os anjos mensageiros das diferentes eras da igreja gentia. São os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular. Estes são anjos ministradores que ministram a palavra de Deus na era em que Cristo os envia. São espíritos teofânicos da 6ª dimensão, espíritos de profetas, em que estão na 6ª dimensão, enviados a essa terra em carne humana para ministrarem a palavra de Deus correspondente à era e dispensação em que Deus os envia. Estes anjos ministradores são enviados de era em era e de dispensação em dispensação. E estes anjos ministradores, como temos visto, sendo os mensageiros que Cristo envia aos herdeiros de salvação, ou seja, aos membros do seu corpo místico de crentes, aos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, estes anjos vêm à terra diretamente aos herdeiros de salvação, vêm diretamente ao corpo místico de Cristo e trazem a ele a mensagem correspondente para o seu tempo. E com essa mensagem são chamados e juntados os escolhidos de Deus e obtêm as bênçãos de Deus correspondentes ao tempo que é correspondente. E quando Deus, depois de enviar mensageiros para cada era, envia um mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional, um espírito ministrador dispensacional, uma bênção maior há para todos os filhos e filhas de Deus, para os herdeiros de salvação. É a bênção contida no ano do jubileu, para ser materializada em cada filho e filha de Deus que vive neste tempo final, e é chamado, juntado e colocado no corpo místico de Cristo, para ser preparado, para ser transformado e raptado neste tempo final, juntamente com os mortos em Cristo, que hão de ressuscitar neste tempo final. Há muitas coisas que estão contidas neste ano do jubileu para ser atualizado este ano do jubileu e serem atualizadas todas as coisas que foram mostradas ou que foram mostradas no ano do jubileu. Agora podemos ver porque a segunda vinda de Cristo tem que ser cumprida como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra da reclamação, para atualizar o ano do jubileu e fazer a reclamação e a igreja do Senhor Jesus Cristo entrar ao ano do jubileu e receber sua restauração, a vida eterna, cada membro do corpo místico de Cristo. E assim todos receberem um corpo eterno, que estará por toda a eternidade jovenzinho, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Temos visto o mistério do ano de jubileu e temos visto o território aonde o mistério do ano de jubileu se abriria para materializar-se fisicamente na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aonde são as pessoas que estariam vendo o ano de jubileu sendo introduzido no corpo místico de Cristo para assim receber as bênçãos do ano de jubileu? Aqui estamos na América Latina e o Caribe, sendo introduzidos ao ano do jubileu para em breve ser transformados juntamente com os mortos em Cristo, que vão ressuscitar em corpos eternos. Para mim tem sido um privilégio muito grande nesta ocasião, lhes dando testemunho do mistério do ano do jubileu.
é o ano da redenção. Redenção ou redimir é voltar ao lugar original. Os filhos e filhas de Deus voltarem à eternidade, mas com um corpo eterno e com o espírito teofânico também eterno. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E, em breve, o Israel celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, receba todos os benefícios do ano do jubileu atualizado, e todos os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados e tenhamos também o corpo eterno. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. E continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, dando graças a Deus por suas bênçãos e, assim, terminar a nossa parte nesta ocasião e então nos ver muito em breve nas próximas atividades do próximo ano, nos quais estarei com vocês. E estarei com vocês, seja neste corpo ou no novo corpo. Se for no novo corpo, muito melhor. Pois todos estamos desejosos de termos o novo corpo. E quem vocês creem que é o que está mais desejoso de ter o novo corpo? Sou eu que estou mais desejoso de ter o novo corpo. E deste novo corpo também estarei trabalhando para todos vocês em uma forma mais cômoda e em uma forma na qual estarei sem limitações. Bom, esperemos esse momento no qual cada um de vocês terá um novo corpo e eu também terei um novo corpo. Estejamos preparados, nossas vidas preparadas para sermos transformados. Lembrem-se que o corpo teofânico seu se encarrega de produzir os frutos e os atos do novo homem e se encarregará também da transformação do seu corpo. Dê a ele oportunidade para que ele atue em sua vida e sujeite você à palavra de Deus e guie você em toda a palavra de Deus. Que ele governe em você. Não que você trate de governar, mas que ele seja o que governe a você. Este Espírito teofânico, da parte de Jesus Cristo, governe em você e o guie a toda justiça e a toda verdade. E em breve o transforme a você. E também o meu corpo teofânico me transforme a mim. Porque esse é o Espírito de Cristo enviado a cada filho e filha de Deus. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês e dando testemunho destas bênçãos correspondentes ao ano do jubileu. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e conosco novamente, Miguel Bermudes Marim. Boa tarde.